Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Estamos em mais um DermiaCast e nesse DermiaCast nós iremos falar de um tema muito diferente, mas um tema primordial para você que tem clínica, para você que tem negócio, para você que atua com pessoas, trabalha com pessoas. Nós vemos muitos problemas dentro das clínicas, nós vemos brigas, nós vemos comportamentos equivocados de uma tal pessoa, nós vemos comportamentos corretos de outras, a nossa visão perante as ações, né? Então é muito importante nós entendermos todos os comportamentos e os perfis comportamentais. Todo mundo é direcionado às ações perante a um perfil comportamental, tá? E além de técnicas que nós temos que saber para atuar na beleza, nós precisamos saber técnicas para gerir o nosso negócio, para trabalhar com as pessoas e para conseguir levar de forma leve o nosso negócio. Então hoje nós vamos trazer uma aula que vai falar a fundo sobre perfis comportamentais. E toda a nossa aula, pense em você, pense no seu negócio e pense nas pessoas que trabalham com você na sua clínica, porque você vai começar a pensar e perceber muitas vezes o porquê essa pessoa trabalha ou atua da forma que ela atua, tá? Então é muito importante essa aula para você conseguir direcionar as suas ações e as ações das pessoas que trabalham com você. Lembrando que hoje nós ouvimos muito a frase do seguinte: nós contratamos por competência e demitimos por comportamento. Então olha como é importante nós entendermos o comportamento de cada um, tá? Então se liga nesse DermiaCast que ele vai ser muito importante para o sucesso do seu negócio, da sua clínica e do seu futuro profissional, tá bom? Um grande abraço e vamos à aula. O que é perfil comportamental, Iago? Aqui são 4 premissas básicas que a gente precisa entender para seguir na questão de perfis comportamentais, tá? O perfil comportamental, ele é um padrão de comportamentos que uma pessoa tem, tá? De acordo com os acontecimentos de sua vida, com sua situação atual, que muitas vezes nos força a desenvolver novas habilidades, novas competências. E isso influencia diretamente em nossas ações, realizações e na dita produtividade. Existem vários e diferentes classificações de possíveis perfis comportamentais, mas ao longo dos anos foi se percebendo através de estudos científicos, clínicos e comportamentais que todas as pessoas se enquadram em 4 perfis predominantes, tá? Quais são esses, Iago? O comunicador, o executor, o analista e o planejador, tá? Iago, o que eu preciso saber sobre esses perfis? Todos os perfis trazem consigo os pontos fortes e suas definições, como também como agem de acordo com pressão, sua forma de pensar, como que esse perfil tem uma forma predominante de agir, de se relacionar, né? Nós podemos ter traços de um ou mais perfis, tá? Mas sempre nós teremos um perfil predominante perante aos outros, tá? Isso também nos faz enxergar alguns pontos fortes, pontos fracos, forças e ameaças de cada perfil. Então isso é muito importante nós sabermos, tá? Então, qual é meu perfil comportamental? A gente vai falar sobre cada um e você vai começar a pensar, nossa, eu sou esse aqui, putz, eu sou esse aqui. Então no final a gente vai dar uma ferramenta aí para você identificar o seu perfil comportamental. Agora vamos falar sobre a história, tá? E a evolução e do descobrimento dos perfis comportamentais. Porque para hoje nós chegarmos na questão do executor, na questão do comunicador, na questão do planejador, na questão do analista, nós passamos por diversos desenvolvimentos e diversas descobertas para a gente chegar onde nós estamos hoje. Tá? Então, desde a antiguidade o ser humano busca, vocês sabem, a compreender melhor os comportamentos humanos, né? Isso de dar diversas formas, desde pensamentos, reflexões, observações,
pesquisas, buscas incansáveis pelo conhecimento, né? Vamos pensar na época dos gregos, tá? Que são o primeiro ali, né? Os gregos, eles atribuíam 4 fatores predominantes e que influencia a base do comportamento das pessoas. Na época, eles pensavam no fogo, na água, na terra e no ar, né? E por volta já de 370 a.C., nós temos a medicina ocidental, né? Abordada por Hipócrates, né? E nesta época, Hipócrates colocou, por causa da questão da medicina, o equilíbrio dos fluidos corpóreos influenciava nos perfis comportamentais. E depois foi passado o tempo, Carl Gustav Jung, que é Carl Jung, um psiquiatra suíço, na verdade, que ele começou a traçar os perfis de personalidade das pessoas. Então, nesse, ele entrou como classificação de perfis de personalidade como produtor, sensitivo, intuitivo e analítico. Então, finalmente, após muito tempo, nós conseguimos traduzir as palavras do ambiente moderno, pessoal e empresarial. Porque antes ficava esses nomes muito diferentes, estranhos da antiguidade. Então aqui Carl Jung conseguiu colocar como nomes que nós conseguimos identificar mais facilmente. E depois veio Marston, né, que trabalhou a questão nos inícios dos anos 20. Ele construiu um perfil comportamental chamado DISC. Provavelmente esse você já deve ter ouvido falar, que ele trabalha em questão dos perfis como dominância, influência, estabilidade e conformidade, né? Mas o que acontece? O DISC, ele pegou proporções mundiais, ele começou a crescer muito, né? E com o passar do tempo foi necessário criar especializações para cada tipo de pessoa, para cada grupo de pessoa, ou melhor dizendo, países. Então, foi desenvolvido no Brasil um sistema com termos e traduções específicas para o nosso país, tá? Trazendo assim perfis comportamentais como o executor, o comunicador, o planejador e o analista, que é o que trabalha o Coaching Assessment 2.0, que ele é especificamente para o público brasileiro, tá? Então vamos lá, agora que você já entendeu a história, vamos falar sobre os perfis comportamentais, né? Vamos falar sobre o perfil executor, né? O que é uma pessoa executora? O perfil executor, ele é caracterizado, né, pela força de vontade. Os executores, eles são muito pessoas ativas, otimistas, dinâmicas. O executor, ele é um líder nato. Ele não tem medo de assumir riscos, ele enfrenta desafios. É um perfil muito trabalhador. Tem uma enorme disposição física e ele demonstra muita determinação e perseverança, tá? O grande fato do executor ele tende sempre a executar primeiro que os outros, porque ele é muito rápido, para depois pensar como fazer determinada tarefa. Então, muitas vezes ele tem que ficar arrumando a tarefa durante o período que ele está fazendo. Então, o que acontece? Eu sou muito executor, então eu faço muito. Então, quando eu tinha 15, 16, 17 anos, eu lia muito, trabalhava muito, eu sempre estava fazendo alguma coisinha a mais do que o meu trabalho, para tirar um dinheiro a mais, ou para estudar, ou para se desenvolver. Depois eu fui entender que o meu perfil predominante é um executor e o comunicador. Eu gosto muito de falar, tenho um perfil predominante comunicador e também o executor. Então, depois que eu percebi por que eu tinha esse ânimo, essa vontade, porque eu tenho um perfil predominante executor. Mas muitas vezes eu preciso desenvolver o meu perfil analista, porque o executor ele faz, mas ele não vê muitas vezes detalhes. Então isso que é o grande lance de você começar a entender seus perfis, porque você vai começar a desenvolver, a direcionar as suas ações, tá? Então, para o executor, tá? A gente tem alguns valores principais, que é o resultado e a velocidade. O perfil executor, ele executa, ele foca muito na tarefa, no menor prazo de tempo. Então é uma pessoa que executa. Ele sempre busca otimizar processos,
ele tem um senso de competitividade muito forte, né? Ele tem uma energia muito alta, ele trata tudo com objetividade, ele trata como prático, como assertivo, é um perfil que valoriza muito processos, né? Muitas vezes ele foca demais na tarefa. É um perfil que quando coloca algo na cabeça, ele faz. É um perfil que executa demais. Então vamos lá num resumo do executor. Lembrando também que o perfil executor é um perfil empreendedor. Ele se arrisca, ele busca autonomia, ele busca liberdade, ele busca assumir a responsabilidade, né? E depois ele pensa em segurança. Então é um perfil que se arrisca muito. Então vamos pensar na questão do resumo do executor. Palavras-chave para um perfil igual a esse. Resultado, ele é direto, ele é decisivo e ele busca sempre velocidade. Sob pressão, ele pode agir com falta de respeito com os outros, porque ele quer reagir, fazer tudo muito rápido e muitas vezes ele age com desrespeito. Então pode ser um ponto de melhoria para ter um perfil aí executor. A principal necessidade é domínio da situação. Ele não gosta de falta de objetividade e ineficiência. Para incentivar um perfil comunicador, dê a liberdade de ação e autonomia. Isso é uma coisa que sempre me motivou e eu não sabia. E é verdade, quando a pessoa me dá liberdade para fazer do meu jeito, eu faço muito rápido. E eu foco. E eu sou muito produtivo quando tenho isso. Então isso é um valor muito grande para mim, que tem esse perfil predominante, tá? Para conseguir o que eles querem, eles se pautam em seus resultados. Tá? Então ele fala, eu quero isso, por quê? Por que você quer isso? Porque eu sei que eu vou dar resultado. Olha aqui nessa minha outra situação. Ele tem estímulo para tarefas, você dá desafio para o executor. Dá desafio que ele vai se estimular para sempre fazer. Tá? Um outro perfil é o comunicador, que é o que eu te falei, é outro perfil meu também, tá? Que os valores principais do comunicador é conexão, comunicação. Tá? Ele gosta muito de pessoas. É um perfil que tem facilidade extrema de comunicação. Ele ama falar, ele consegue passar assuntos com rapidez, ele consegue ser extrovertido, ele é otimista, ele é falante, ele é ativo, porém ele não gosta de rotina. É um perfil que sempre gosta de estar em coisas diferentes, inovando, buscando, melhorando e mudando de ambientes. Né? É um perfil que ama ser o centro das atenções. Eu sempre gosto de alguém estar falando, nossa, Thiago, você fez muito bem isso. Nossa, Thiago, olha isso aqui. Então, o perfil comunicador, ele valoriza muito isso aí. Então, tem um pouco de fato nisso. Eles amam contato interpessoal, eles não gostam de passar despercebido. Então, o comunicador, quando ele dá uma palestra, se ele não recebe o aplauso no final, ele vai ficar triste. Vai mexer nele, eu tenho certeza. Então é muito importante você... É um perfil que valoriza muito essa percepção dos outros, tá? Valoriza muito o reconhecimento. Então é um perfil que precisa ser reconhecido no trabalho, tá? Muitas vezes ele pode ser um pouco vaidoso, mas se desenvolver a questão da humildade, esse perfil ele é uma pessoa excepcional, tá? É um perfil que se admira demais, valoriza muito a pessoa dele, a sua projeção pessoal e profissional. Então é um perfil que sabe que gosta de falar, que gosta de fazer, e é um perfil que valoriza as suas ações pessoais. Que isso é uma lei da realização importantíssima, que esse perfil sabe fazer muito bem, é valorizar as próprias ações, tá? É um perfil muito imaginativo e sonhador, tá? Mas ele apresenta rapidez e agilidade também nas suas atividades. Tá? É um perfil que gosta muito de novidade, ele sempre pensa em possibilidades, como eu falei, é um perfil sonhador, ele precisa de palco, ele precisa ser visto, então é um perfil que gosta muito disso. Os comunicadores, eles influenciam muito o ambiente dele, então é muito importante, é muito bom cargos desses como liderança, tá? Como gestão de recursos humanos, porque são pessoas que conseguem gerir pessoas e falar com as pessoas de forma assertiva. É uma pessoa que sabe motivar os outros. Eles são entusiastas. Os comunicadores são entusiastas. Eles são ótimos em oratórias. Tem um perfil muito influenciador e entusiasmado, tá? Em resumo, o comunicador, ele é
entusiasmo, diversão e imagem. Ele gosta muito de imagem, de reconhecimento, né? Lembra que a gente falou disso? Então é muito importante ter isso na questão do comunicador, tá? Sob pressão, ele pode prometer algo que não dá conta de entregar. Então, para ter aquela conexão com a pessoa, para ele falar eu não consigo entregar, ele fala que consegue e se mata para realizar as coisas, porque ele não quer quebrar essa conexão com as pessoas. Então é um perfil que precisa desenvolver esse lado. A principal necessidade do comunicador é ele ser notado. Ele não gosta de rotinas, não gosta de detalhes. Ele vai fazendo e muitas vezes precisa ser desenvolvido o detalhe nele, tá? Para incentivá-lo, como eu falei, é só valorizar ele, reconhecer ele, fazer ele ser notado. Para conseguir o que quer, ele persuade os outros usando habilidades sociais, comunicativas, de oratória e de novas ideias. E para estimular ele para executar tarefas, deixe no ambiente extrovertido, no ambiente animado. Perfil planejador. Esse é um perfil muito bacana, mas é um perfil totalmente diferente do comunicador. Ele é um perfil de viés mais calmo, um perfil mais tranquilo, um perfil mais prudente, um perfil com autocontrole, tá? É uma pessoa que planeja, ela é a melhor forma de executar uma tarefa. Por quê? Porque ele planeja toda ela antes de iniciá-la, tá? Para depois do início ele ir até o final como planejado, como escrito. Eles são ótimos para fazer plano de ação, tá? O planejador ele é ótimo para planejar a questão de gestão de empresas, tá? Eles gostam de rotina, é um perfil que, diferente do comunicador, ele gosta de uma rotina. Eles atuam com conformidade a normas e regras estabelecidas, tá? Eles têm decisões sem pressão. Frequentemente eles são flexíveis, constantes e disciplinados. Isso é um valor extremamente bom do planejador. Ele pensa na linearidade, ele vê o caminho a seguir, então ele é totalmente um perfil disciplinado, tá? É um perfil que busca sempre processos, ele busca aquele passo a passo, aquele método, são ótimos observadores, tem uma boa memória. Em situações emergenciais é um perfil muito bom porque ele age com tranquilidade, tá? É um perfil que gosta muito de método, gosta de criar métodos de trabalho, tá? Ele busca sempre segurança, é um perfil que gosta de harmonia em pessoas, em harmonia do ambiente, tá? Ele gosta de construir junto com as pessoas, por isso que ele planeja, porque ele planeja junto ao ambiente de trabalho dele. São ótimos com estratégias, é um perfil que precisa de confiança para desenvolver o trabalho, porém, é um perfil que muitas vezes precisa de desenvolvimento para execução. Porque como ele planeja, muitas vezes ele não executa tarefas. Então é muito importante ele executar essas tarefas. Lembrando que depois dessa aula, lá embaixo, eu vou deixar um botão para você fazer um download desta aula e você fazer um download de um e-book que eu fiz, eu acho que 44 páginas, sobre tudo que você precisa saber sobre perfis comportamentais, tá? Lá eu discrimino mais a questão de pontos fortes, pontos fracos, pontos de melhoria de cada perfil. Então, lá você vai ver mais a fundo também sobre isso, tá? Mas não perde o raciocínio da aula, vamos lá. Em resumo, o planejador, palavras-chave do planejador: estabilidade, paciência e processos bem definidos. Sob tensão, ele pode apresentar um medo de magoar as pessoas. Então vai ser ele tende a tomar a ação mais demorada porque ele vai pensar em todas essas possibilidades. Ele gosta da associação, ele gosta do sentimento de pertencimento. Tá? Ele não gosta de mudanças frequentes, ele não gosta de falta de harmonia do ambiente. Então é um perfil que gosta muito dessa questão de segurança, de harmonia, né? Para incentivá-lo, reconheça o seu envolvimento e deixe transparecer a confiança quanto pessoa. Para conseguir o que quer, o planejador ele procura se apresentar da melhor forma e no momento mais oportuno. Então ele é estrategista. Ele tem até uma estratégia ótima para falar quando ele precisa, tá?
E para executar tarefas, ele sempre estimula a se dar mais, tá bom? Analista, último perfil comportamental, o analista. Quais são os valores do analista? Qualidade. É um perfil dos gênios, né? Os analistas, eles são muito preocupados, eles são rígidos, eles são calmos, tá? Ele tende a ser mais discreto, ele tende a ser calado e retraído. Porém, às vezes, é uma desvantagem, porque ele fica quieto, ele não fala com as pessoas muitas vezes, tá? Mas ele tem uma habilidade extrema de fazer tarefas detalhadas e ele é ótimo com inteligência, intelectualidade, ele é comprometido e é um perfil fiel, tá? É um perfil que sempre busca melhorar a qualidade dos processos, seja ele de processos, serviços, produtos, trabalho, organização, pessoas, ambiente. É um perfil que busca sempre isso. É extremamente detalhista, ele enxerga detalhes que os outros perfis não enxergam. É um perfil extremamente detalhista. Então é um perfil extremamente ótimo para organizações, para empresas, para dados, para planilhas. Então é um perfil muito bacana para isso, tá? Eles são muito realistas e pouco sonhadores. Então o que o comunicador sonha demais, o analista ele é muito pé no chão. Então é um equilíbrio bem bacana trabalhar um comunicador e um analista, tá? Ele tem exatidão nas tarefas que ele faz, ele não conversa muito no período de trabalho, tá? É uma pessoa que estuda muito, sempre busca conhecimento, desenvolvimento. É uma pessoa que sempre vai lembrar datas, horários e acontecimentos, tá? Eles tendem a não ser generalistas porque eles olham muito detalhes, então eles são muito focados no detalhe. Eles são extremamente um perfil ótimo para gestão de riscos, para analisar situações e eles odeiam correr riscos, tá? É um perfil muito crítico, tá? E gosta de entender o porquê de tudo. Muitas vezes o comunicador ou o executor quer fazer e o analista fica pensando, mas por quê? Mas vamos ver, vamos entender. Então é um perfil muito detalhista, que quer entender o porquê de tudo. E muitas vezes ele pode ser pouco realizador, porque ele quer entender o porquê de tudo e fica perdendo tempo com isso. Mas é um perfil de extrema importância dentro do ambiente de trabalho e dentro da onde você precisa de detalhes, tá? Palavras-chave do analista. Exatidão, ele é correto, ele é cuidadoso. Sob tensão, ele pode se calar ou ele pode até se retirar do local, tá? Ele precisa muito de segurança. Ele não gosta de riscos, ele não gosta de imprevistos, ele gosta de que tenha segurança, que tenha garantia, ele gosta de aprofundar em conhecimento, tá? E o estímulo para fazer tarefas, ele deve ser constantemente estimulado a colocar em prática o que foi pensado e sempre dando reforços de aprovação. Então sempre aprove o que ele analisou, o que ele desenvolveu para fazer. Então sempre valoriza, porque sempre daí ele vai buscando os próximos passos, tá? E lembrando que todo perfil, tá? Você não é só um perfil, muitas vezes você pode ser 2 perfis, 3 perfis predominantes. Cada perfil tem um percentual de concentração, tá? E aqui eu trouxe algumas combinações de perfis para vocês entenderem, pegando um pouquinho de cada um para você entender. O comunicador, ele é um perfil influenciador. O perfil executor, ele é comandante. O planejador, ele é protetor e o analista, ele é inventivo, tá? Então aqui são alguns detalhes. Comunicador e executor é um perfil empreendedor. É o perfil que hoje eu me encaixo. O executor e analista é um perfil inovador. O executor e planejador, ele é um perfil organizador. O comunicador e o analista, ele é integrador. Então aqui tem diversas combinações que eu vou deixar aí para vocês verem depois em PDF aí da aula. Então é muito bacana esses perfis, né? E aqui é uma outra análise sobre perfis que eu gosto de trazer, tá?
que existem hoje perfis irmãos e perfis primos. Perfis irmãos são os perfis que se dão muito bem junto. Por exemplo, comunicador executor, planejador analista. Tá? Muitas vezes a gente acha comunicador planejador, executor analista, que isso são perfis primos, comunicador analista, executor planejador. Então, esses são perfis que se complementam, porém precisam de alguns desenvolvimentos. Não que os irmãos não precisam sim, tá? Mas os primos eles tendem a precisar de mais desenvolvimento, tá bom? Vamos lá. Também o comunicador empreendedor, você vai ver ali que esse perfil ele gosta de risco, gosta de mudança, é prático, extrovertido. E aqui eu coloco um pouquinho de complemento dos perfis, tá? Para você entender dentre eles. Tá bom? Aqui, como eu te falei sobre a intensidade dos perfis comportamentais. Todo perfil comportamental, ele tem uma intensidade. Vamos pensar no executor ali em cima. Um executor extremamente alto, ele pode ser independente, ele pode ser tirano, ele pode ser opressor. Porém, um executor alto gosta de desafios, ele é autoconfiante, ele é empreendedor. Então, não é só você ter o perfil predominante e tá tudo ok. Não, você tem níveis do seu perfil comportamental. Isso é muito importante. Um executor, vamos falar que eu tenho um índice de executor extremamente baixo. Eu posso ser uma pessoa medrosa, uma pessoa com baixa autoconfiança, eu posso ser uma pessoa que se frustra com as minhas tarefas. Então, é muito importante a gente entender o equilíbrio de nosso perfil. É muito importante, se eu sou extremamente baixo executor, eu desenvolver competências no qual eu seja pelo menos um baixo, pelo menos um alto, pelo menos um médio, tá? Então é muito importante essa questão da intensidade dos perfis também, tá ok? Então essa foi a nossa aula para você entender de fato a fundo os perfis comportamentais, com nível de intensidade, o que cada um gosta, o que cada um não gosta, tá? E eu tenho certeza que você está aí pensando, eu sou planejador, eu sou executor, eu sou comunicador. Calma lá. Quando eu fiz também, eu fiz a mesma coisa, mas nós temos que lembrar que cada perfil tem uma intensidade. Então, é muito importante nós sabermos a intensidade, o nosso perfil predominante, para a gente direcionar de fato as nossas ações, tá? E agora que nós finalizamos a nossa aula, eu quero agradecer a sua atenção e eu quero te relembrar. Tudo que você viu aqui, pense em você, pense na sua clínica, pense no seu negócio. Isso vai ser muito importante para você conseguir ter resultados comportamentais na sua empresa, tá? Então, eu quero agradecer que você ficou até o final e eu quero que você comente aí embaixo o que você achou desse conteúdo e como a DERMIA tem te ajudado na sua trajetória, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!